Olá, no vídeo anterior nós fizemos a inserção numa tabela. Então esse é o nosso modelo, uma pessoa com ID, nome, e-mail e data de nascimento. Criamos o arquivo conexão, que estabelece uma conexão com esse banco de dados. E aqui nessa pastinha pessoa eu tenho todos os arquivos. Então nós fizemos o formulário, o form, que manda para o arquivo inserir os dados. Então é feita a inserção. Agora o nosso trabalho vai fazer a listagem. Essa listagem, o arquivo listar, é responsável por exibir todos os valores inseridos. Então, para isso, eu vou copiar um trecho de código HTML aqui. Vou retirar o formulário, que eu não preciso dele agora. E eu preciso, sim, criar uma tabela para exibir os valores. Então, uma tabela table, vou colocar uma borda para facilitar a visualização, sem usar o CSS ainda. Essa borda eu vou colocar um TD, uma linha, e nessa linha eu vou colocar uma coluna que corresponde ao ID. Eu vou exibir o ID agora simplesmente para testes, a gente não deve exibir. Um para o nome, outro para o e-mail e outro para a data de nascimento. Ok? Então, eu tenho aqui então a tabela. Posso criar um link lá para o arquivo listagem, ou eu posso simplesmente no formulário incluir esse arquivo listar. Então, quando eu abrir o formulário pessoa, eu vou visualizar o arquivo listar da seguinte forma. Após, eu crio aqui, aliás, após o formulário, eu crio um comando PHP, abro o bloco PHP, fecho o bloco PHP e aqui eu coloco o comando cabeçalho, onde eu coloco uma string que significa a localização que ele deve abrir. Location. Opa, desculpe, não é esse, é o redirecionamento ainda. Aqui é só o include. O include once listar. Listar.php. Então veja o que vai acontecer. Quando eu executar o programa e for no formulário, ele já vai exibir embaixo a listagem. Então esse é o nosso trabalho. E quando eu inserir um valor, bom, eu vou inserir um valor qualquer aqui, uma data qualquer, ele deve executar o arquivo inserir e voltar para esse arquivo e exibir os valores. Então lá no inserir, seria interessante eu fazer um redirecionamento. Agora sim eu vou usar um cabeçalho aqui, onde eu passo a localização, que é o form.php. Vamos testar. Eu vou formar pessoa, vou inserir um valor qualquer, uma data qualquer, inserir. Olha, ele foi lá no inserir e voltou para o form. E o form tem a inclusão do arquivo listar, que eu comecei a fazer, agora vou concluí-lo. Então, listar está aqui a tabela. Agora, o que eu tenho que fazer para listar esses valores? Eu tenho que executar uma consulta no banco de dados. Então, para isso, eu abro um bloco PHP, crio uma instrução SQL, vou chamar de SQL pessoa da mesma forma, que vai ter a consulta select asterisco from pessoa. Ok. Agora eu vou executar essa instrução SQL, mas em qual conexão? Em qual banco de dados? Tenho que incluir aqui o banco de dados. Ctrl espaço, volto, acesso BD e acesso conexão. Agora sim eu posso enviar. Então, pg query.
e eu passo a instrução SQL, que é SQL pessoa. Só que essa instrução SQL pessoa retorna um valor. Então, eu tenho que criar aqui uma variável para pegar esse valor. Então, retorno, vou chamar de retorno pessoa, que vai receber esse retorno. Agora que eu tenho o retorno pessoa, eu posso imprimi-lo, imprimir os valores, né? Só que para imprimir esses valores, se eu imprimir aqui essa variável $retorno, veja o que vai acontecer. Aparece um recurso. Então, o recurso não me adianta nesse momento. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar os valores dentro desse recurso. Para buscar os valores dentro desse recurso, eu uso a função pg-fetch-array. Eu passo como parâmetro a variável que tem o retorno, o recurso, na verdade. Essa variável vai me retornar, essa função vai me retornar um valor. Vamos colocar temporariamente na variável x aqui. E vamos imprimir esse x. Equal $x. Vamos ver o que tem lá dentro. Executar novamente. Formar pessoa. Veja, eu tenho um array. O x é um array, ou seja, a função pg-fetch-array recebe como parâmetro um recurso e retorna um array. Então, se é um array, eu posso imprimir no índice 0. Eu posso imprimir no índice 1, no índice 2, no índice 3. Né? Então, vamos ver aqui no índice 0 e no índice 1, sempre começando em 0. Vamos ver. 1, William. Opa, foi isso que eu inseri, né? 1, William. Se eu colocar o índice 2, e 3, e 4, e 5, enfim, quais são os valores que vão aparecer aqui? Vamos ver. Formar pessoa. Olha só, 1, William, o e-mail do William e a data do William. Beleza. Então, é 1, o nome 2, 0, né? Que começa em 0, 0, que é o primeiro. O nome, que é o segundo, que é 1. O e-mail, que é o terceiro, que é 2. A data de nascimento, que é o quarto, que é 3. Mas e os demais? E o 4? E o 5? Né? E o 4, e o 5, e o 6, e, enfim, e os outros elementos? Vamos ver. Afinal de contas, olha só, continua a mesma coisa. Mas no banco de dados eu não tenho mais coisas. Se eu executar aqui um comando, select asterisco from pessoa, eu vou ver que eu tenho mais de um registro. Ele está pegando só o primeiro. Então, o que acontece? A gente tem que fazer um laço de repetição para que ele pegue todas as linhas, todos os registros. Então, isso a gente faz da seguinte forma. A gente cria, a gente engloba, né? A gente circunda essa instrução com um while. Estou circundando aqui. E aqui dentro, vejam, aqui dentro, eu vou imprimir os valores. Só que eu vou mudar o número dessa variável, né? X não é legal, então eu vou chamar de registro. Registro pessoa. Agora, dentro de registro pessoa, como é um array, eu posso imprimir. Então, echo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no X, só que agora com a variável registro pessoa no índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3, 4, 5, 6, enfim, a mesma coisa. Vamos ver agora o comportamento dele. Vou apagar esse aqui para não atrapalhar. Se eu executar agora, formar pessoa, olha só, agora está aparecendo os outros, ó. Então assim funciona. Só que até onde vai isso aqui, né? O ideal é que a gente explicite, né? Que é o ID, que é o nome, que é o e-mail e que é a data de nascimento. Então, eu tenho certeza agora que são esses 4 valores que eu tenho. Nascimento,
Então, ao invés de usar o 0, que é o ID, o 1, que é o nome, o 2, que é o e-mail, o 3, que é o data de nascimento, o 4, que é o próximo registro, o que eu posso fazer? Usar o índice como, aliás, o nome do campo como índice. Então, o índice ID, o índice nome, o índice e-mail e o índice data nascimento. Então, esses aqui são os outros que ele vai fazer conforme o laço acontecer, conforme a iteração acontecer. Se eu executar agora, eu tenho lá todos os valores, todos eles. Ok? Então, basta agora a gente colocar isso aqui dentro da tabela. Colocar toda essa interação que eu fiz, ao invés de imprimir, somente imprimir, eu tenho que imprimir dentro da tabela. Para isso, eu vou copiar aqui a estrutura da tabela, mais uma linha. No lugar do ID, eu vou colocar essa linha aqui, só que isso tem que estar dentro do laço de repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse while para cá. Opa. Deixa eu refazer aqui. Vou passar esse while Ctrl X para cá. Deixar ele mais próximo aqui. Só que isso aqui é um bloco PHP. Então, bloco PHP e fecho o bloco PHP. Aqui dentro eu vou colar então. Colei. Bom, essa aqui é o cabeçalho da tabela. E esse aqui é o que vai ter que ser impresso, né? Bom, isso aqui é HTML, não posso misturar com PHP. O que eu tenho que fazer? Existem várias estratégias que a gente pode adotar, né? Uma delas, estou formatando aqui, uma delas é encerrar o bloco PHP aqui. Isso aqui passa a ser HTML, então, mas eu tenho que abrir aqui o bloco para as chaves, que só existem em PHP, e aqui dentro colocar o HTML. Ctrl X, vou colocar aqui dentro o HTML. No lugar do ID, eu tenho que fazer isso aqui. Né? Fazer isso aqui. Ó. Então, eu posso abrir um bloco PHP e colocar exatamente essa linha aqui, Ctrl X, no lugar do ID. E fecho o bloco PHP. Vejo que eu coloquei dentro do TD. E faço a mesma coisa para nome, e-mail e data de nascimento. É o que eu vou fazer. Uma coisa que a gente pode simplificar é tirar um eco. Ó. Tirando o eco e tirando esse início. Né? Então fica mais simples. Ó. Essa é uma abreviação desse comando eco. Então eu posso fazer a cópia aqui. Ó. Fica mais fácil copiar isso aqui. Vejam, Ctrl C. Clico 2 vezes em nome e colo. E mudo para nome. Clico 2 vezes clico em e-mail e colo. Seleciono e-mail e colo. Substituo e-mail. Então eu sei que o resto vai funcionar. Tiro data de nascimento e colo. E mudo aqui do índice para data nascimento. Vejam, embora tenha ficado grande, essa forma que eu adotei, essa estruturada, né, facilitou a coisa. Está aqui todos os valores. Então, se eu inserir mais um valor aqui, um e-mail qualquer, uma data de nascimento qualquer, ele vai lá no arquivo inserir e lista. Uma outra estratégia de fazer isso aqui, ó, é que eu vou fazer aqui embaixo. Não, eu vou deixar assim mesmo, para não confundir muito, tá? Deixar só essa estratégia aqui. Então, nós temos o listar agora funcionando. Vamos, a partir do listar agora, fazer... criar aqui... Vamos fazer a exclusão e a alteração. Então, até o próximo vídeo.